Boa noite com simpatia, estamos então aqui na gravação do primeiro Ela Podcast. Agradecemos ao Espaço Paradiso por estar nos ofertando um lugar, agradecemos também ao Sebrae delas por estar apoiando essa dinâmica. E aqui agradecemos as nossas entrevistadas, a Cris, a Elisa e as entrevistadoras, a Danusa e a Alessandra que estão conosco e aos nossos ouvintes. Então a primeira pergunta da noite, vamos chamar a Cris aqui para responder. Como você define sua marca pessoal e qual é a sua mensagem que você deseja transmitir ao público? Então, boa noite, quero agradecer a oportunidade. Meu nome é Cris Ago e a minha marca pessoal, meu marketing pessoal foi o que me fez chegar aqui. Depois de 7 anos como empreendedora e por eu trabalhar com a área da sexualidade, essa marca transmite muito acolhimento, nutrição e respeito a todas as mulheres, né? E trabalhar com essa marca, com o meu nome, aproximou as mulheres. E quebra tabus, e quebra preconceitos e salva vidas, levando para dentro da casa de todas elas a educação sexual para as suas famílias. Então, faz todo sentido hoje eu trabalhar com a minha marca pessoal, porque eu sou uma mulher real, 42 anos, filhos. E sim, mulheres também podem falar de sexualidade sem medo, sem pudor e sem grandes tabus. Exato, muito bem. Maravilhoso. Agora a próxima pergunta vai para a pergunta para Elisa. Certo. Eu vejo que a minha marca pessoal, ela nasceu muito... Eu era intraempreendedora, digamos assim, né? Porque quando a gente trabalha muitos anos como pesquisadora no Brasil, a gente tem que se virar nos 30. Então, acabou que eu era empreendedora dentro da universidade. Só que eu cansei de trabalhar com tecnologias sustentáveis, fui trabalhar com sustentabilidade do ser e trouxe meu grande diferencial do meu trabalho, que é o que traz a minha marca, que é trabalhar com financeiro, mas a partir do olhar da saúde financeira, né? Desse olhar mais integrado, desse olhar mais consciente, e de uma forma que acabou que, né, o reconhecimento que eu tenho hoje em dia foi trazer esse pilar da espiritualidade, trazer esse pilar do comportamento e trazer esse olhar para o financeiro que vai além de planilhas, né? E hoje em dia as pessoas não se conectam com planilhas, né? As pessoas se conectam com pessoas, as pessoas se conectam com seus sonhos, as pessoas se conectam com as suas realizações, né? Então eu vejo que isso é o grande diferencial da minha marca, do que trouxe à minha frente, assim, que me move, né? Meu propósito, assim, do meu trabalho atualmente. Muito bom, Elisa, muito obrigada. E agora, para responder a essa pergunta, Alessia. Isso aí, então estamos aqui hoje, né, no Paradiso, aliás, na nossa marca, não é só minha, né? É uma ideia assim que às vezes eu trouxe mais de outros, né? Tem meu marido, tem os irmãos, tem também os homens, acho que o masculino e o feminino são muito importantes, né? Conjunto, mas com certeza a força feminina, né? A mulher criadora, né? Eu acho que seja muito, muito importante, muito precioso. Então nós sim trabalhamos com produtos orgânicos, então a ideia é justamente de ter mais um ponto orgânico de troca, né? De troca de alimento, um alimento que é da alma, né? É um alimento que é através do nosso corpo também, um alimento real, mas também um alimento energético. Então nós temos aqui o prazer, né? Faz 4, quase 5 anos que estamos aqui neste ponto. E de ter de ter criado este ponto de referência, assim, para essas pessoas que querem se alimentar de coisas boas, né, produtos naturais, produtos orgânicos. Então temos a honra de ter conseguido, né, através de uma pandemia também, que não foi um momento muito fácil, mas ainda assim foi muito precioso nesse sentido, assim, de deixar lembrar as pessoas que a organicidade é muito importante. Muito bom. Muito ótimo. E agora aqui, quem vai fazer a próxima pergunta, a Alessandra, vai fazer a próxima pergunta para as nossas entrevistadas. Então, né, agora eu quero começar querendo perguntar para vocês, faço a pergunta para vocês, mas posso repetir posteriormente. Que estratégias você utiliza para construir essa presença online forte? E uma coisa mais importante, ao mesmo tempo que é forte, precisa ser autêntica. Então, como você trouxe estratégias para ser forte e autêntica, sem perder a sua essência, sem estar desalinhada com a sua marca pessoal? Posso? Então,
como eu trabalho com um tema que é a dor ou o desejo de muitas mulheres, eu comecei esse trabalho e os meus filhos eram muito pequenos. Então a minha grande dificuldade foi na maternidade e carreira, né? Quanto à produtividade e criatividade da mulher voltada para essa questão da saúde sexual. E hoje os meus filhos são adolescentes, então o que me faz estar muito forte nas redes sociais é a transparência e a conexão da minha realidade. Então hoje o meu alinhamento e minha conexão com mulheres são mães que estão passando pela mesma fase que eu, filhos adolescentes, que precisam aprender sobre educação sexual para melhorar essa comunicação, evitar que os nossos filhos sejam abusados. E isso só melhora, então é bacana o retorno delas, porque elas estão crescendo junto comigo. Todas que evoluem, né, e me acompanham nesses últimos 7, 8 anos. Os filhos também estão crescendo, seus relacionamentos estão melhorando e a gente está num processo de evolução. Então eu acho que o que fortalece a minha marca é isso, é trazer a transparência. A mesma Cris que aparece nas redes sociais é a Cris que aparece no presencial. A única diferença que é porque eu sou menor, então eu pareço um mulherão nas redes sociais, eu digo que eu sou um mulherão de 1,52 m. E no físico, eu sou isso. Então é isso que conecta com elas, a transparência, né? Então, isso me fortalece bastante. E agora a Alessia. Tá, a Elisa. Tá, Elisa? Então, na verdade, a questão das redes sociais, assim, uma coisa que um ponto bem importante que eu tive em relação ao meu trabalho foi pela questão de trabalhar com financeiro, né? E as pessoas trazem um arquétipo muito estruturado, traz uma imagem muito fria e estruturada do que é um ser humano que trabalha com financeiro. E o maior desafio que eu tive foi desconstruir isso para poder trazer quem realmente eu era, porque qualquer vezes, até no ponto de achar um profissional que me desse suporte, foi desafiador, porque eles queriam o quê? Uma pessoa de terninho, tirando fotinha com dólar na mão, jogando dinheiro para cima, e isso não dizia nada sobre mim, sobre o meu trabalho, nada com nada, assim, né? Então eu tive todo um processo, assim, de estratégia, de estruturar os meus pilares do meu trabalho. A sua identidade, né? Isso, de trazer a minha identidade, trazer como eu acreditava que olhar para o financeiro vai além do que olhar para um status ou para uma aparência, mas vai para aquilo que vai para aquela jornada que você quer ir de encontro aos seus sonhos. Então eu trouxe suporte, mesmo as pessoas falavam assim, não, em rede social se você fala sobre sonhos, você não fala para ninguém, sabe? Todas essas estratégias que tem por trás de marketing, tudo, né? E aí eu tive uma grande ajuda dessas conexões, assim, uma grande ajuda das conexões, de conectar tudo isso com a Claudinha, né? A Claudinha me ajudou bastante. Não, de utilizar as redes. Sim. De utilizar as network também, mas não por isso. Dessa integração das redes, só que eu consegui ampliar muito a minha divulgação para as outras redes, tipo WhatsApp, tipo estratégia de palestra, estratégia que integra o LinkedIn, que integra as outras redes, mais do que ficar nessa estratégia de estar sempre publicando dentro do Instagram, assim. Que aí eu consigo trazer muito mais a minha essência do que aquela imagem estruturada que as pessoas têm de alguém que trabalha com financeiro. Entendi. Então a capilaridade trouxe para você essa capacidade de se posicionar bem também. Sim. Isso. Alessia? Com certeza, né? Um instrumento muito mais fácil que nós temos no dia de hoje, né? O Instagram. Eu mesma fiz isso por um bom tempo, agora estamos tentando ter uma ajuda, minha filha também está ajudando, a gente também tentou trazer outras ajudas, né? Mas às vezes, quando ainda mais está querendo trabalhar com organicidade, eu achei muito interessante, muito importante a gente estar organicamente ligado nisso, né? Então, às vezes, a gente não caprichou tanto em imagens perfeitas, mas tentamos sempre trazer esta autenticidade, né? Perguntou assim, essa força, essa autenticidade que vai também através do vídeo, né? Além do dia a dia, que acho sempre muito, muito importante, né? Essa parte que a gente vê no Instagram é uma fachada, mas depois, com certeza, né, essa autenticidade pode ser constatada pessoalmente todo dia. Para nós que temos essas portas abertas, é muito precioso, né? Ajuda, fortalece ter essa grande ajuda do Instagram. E em outras redes, como ela falou também, temos muitas
tecnologias nas mãos da gente. Então para você veio através de um processo de autenticidade, através de uma rotina acessível, né, comprovada, Sim. da qualidade e da interação com o público, tanto quanto você mostra nas redes sociais. Então foi a sua verdade. Sim, tem que ser. Acho que isso é um pressuposto muito importante, né? Porque muitas vezes o Instagram possa ser não exatamente parecer uma verdade, mas não é, né? Então acho que é muito importante ter essa ajuda, mas sendo autêntico sempre, né? Não ter essa fachada que depois às vezes cai, né? Quando a gente toca com mal. Então ter essa continuidade entre aquilo que a gente propõe nas redes e aquilo que a gente é no dia a dia. Acho que isso é um elemento muito importante que no tempo vai ganhando um espaço orgânico bom para nós e para os outros também. Muito bom, Anécia. Obrigada. Ótimo, muito bem. E agora a Danusa que vai fazer pra gente as próximas perguntas. Então, vamos lá. Eu tenho uma última pergunta para vocês e eu acho que é uma pergunta muito importante porque muita gente para aqui e vocês estão aqui. Então, vocês continuaram, então acho que vai ser uma resposta, 3 respostas muito importantes pra gente. Que são quais foram os desafios que vocês enfrentaram, né, para construir a marca pessoal de vocês e como vocês os superaram e quais foram os aprendizados que vocês trazem desses desafios. Então, Bom, por favor. vamos lá. Então, eu trabalho desde 2011, então para mim o trabalho presencial sempre foi muito forte, mas eu encontrei bastante barreiras, né, com a sexualidade. Muitas pessoas têm muita dificuldade de trazer a sexualidade para dentro dos seus estabelecimentos ou até mesmo para dentro das suas casas. E a pandemia ela veio como um presente, porque eu não fazia vídeos no YouTube, eu não fazia vídeos nas redes sociais e era o que tínhamos. E foi onde me levou a grandes alcances. Então hoje eu recebo grandes contratações porque me desafiei. Né? Então nunca tinha feito uma selfie, então sou aquela geração que não sabia mexer no computador. Então a pandemia me tirou de uma zoninha de conforto. Então hoje eu preservo muito esse palco aqui e honro essa tecnologia porque ele me leva a lugares que eu talvez nunca tenha pisado no Brasil e no mundo. E eu entro dentro de casas de mulheres que me dizem sim através das redes sociais. Então não desistam, porque sim, é um trabalho transformador e o que você faz passa brilho dos olhos, né? E as pessoas identificam e se conectam. Então, para mim, o grande desafio foi essa mudança. Obrigada. Agora responde a Elisa. A Elisa Aqui, né? Então, acho que o maior desafio que eu tive Você falou uma pergunta antes, né? Antes dos desafios. Não, o desafio que tu enfrentou e como você superou. Ah, ok. Tá, acho que o maior desafio que eu tive, assim... O que acontece? Quando você trabalha com financeiro, todas as pessoas pensam que você é rica. É incrível. É incrível, né? Se você trabalha com financeiro, minimamente você é rica, né? E o que aconteceu? No início, quando eu comecei... É um empreender. É uma empresa, sabe? Você começa empreendendo, aí vai crescendo. Aí agora que o meu empreender tá virando uma empresa que tá realmente, futuramente, sendo um instituto de saúde financeira, né? Que tá caminhando para isso. E no início, o meu maior desafio era que uma era a minha comunicação, para me deixar claro minha comunicação, que eu não ia trabalhar a parte números somente, que eu ia trabalhar a parte qualitativa dos números, da pessoa aprender a fazer essa leitura, né, a partir dela, a partir do conhecimento dela, a partir da expertise dela, e não me tendo de amuleta. E outra foi entender que, como qualquer empreendedora, você vai ter desafios financeiros. E eu ficava em crise com a crise da impostora. Nossa, como que eu tô atendendo Síndrome da impostora. Síndrome da impostora. Como que eu tô atendendo o financeiro e passando por desafios financeiros, entendeu? Mas é isso é o empreender, né? E do tipo, agora eu já tô nessa caminhada pro 4º ano, mas como todo empreendimento, como todo empreender, primeiro ano, 2º ano, gente, é isso. Tipo, tem horas que você tá prospectando, né? Cris passou por isso, a Leslie toda, né? Se enfrentou, né? Tem hora que você tá ali prospectando, tá tendo cliente, tá tudo lindo. E tem horas que fica só o grilo, entendeu? E como que você estrutura, como que você se prepara para isso? Principalmente, né? Como que você ultrapassa esse desafio sem ficar
ficar se autoflagelando. Se cobrando, se né? cobrando, E se comparando e também. se comparando por isso. E isso, pra mim, acho que foi o maior desafio, de eu entender que não importa o negócio que você esteja Tenha. empreendendo, você vai ter desafios, né? Por exemplo, não importa se você trabalha com coach de beleza e um dia acorda esquisita, vai acontecer. Se você trabalha com financeiro e de repente você vai ter sua reserva de emergência maravilhosa, vai ter um deslize, vai ter um caos, você vai ficar sem um tostão, vai acontecer. E é isso que é o empreender, né? É ser realista, ser verdadeiro e continuar, né? Não desistir. Muito bom. Eu Sim. acho que essa parte do que tu falou do se cobrando e se comparando, principalmente na tua área, por ser o financeiro, e a gente vê muito homem fazendo isso. Então, o fato de ser uma mulher, eu acho que vem em dobro esse peso. Né? Eu acho que tu passou por isso, acredito que tenha sido realmente um desafio. Parabéns. Uma mulher ex-engenheira, então, Exatamente. né? Parabéns. Legal. Alexia, sua vez. Sim. Então, com certeza, como a Cris falou, acho que esses tempos, assim, especialmente com a pandemia, também falou de novo, acho que foi um aprendizado muito, muito grande de transformação, né? Então, quando a gente abre uma empresa, tem muitos poréns, né? E ainda mais tivemos neste momento. Mas foi, com certeza, uma grande oportunidade, como todas as situações não é por acaso, uma grande oportunidade, mas para se transformar, nunca se sentar, sempre na frente, sempre inventar coisas novas, ir atrás, assim, de mudar tudo. Então, para mim, como pessoa, como empreendedora, com certeza foi isso. A transformação, né? Se reinventar todo dia com algo novo, né? Então, foi muito bonito, aliás, né? Muito lindo, graças a Deus também que acabou, por isso né? É bonito, mas também muito bonito que a gente está voltando à normalidade, até que acho, organicamente falando, muito saudável, né? Sem máscara e tudo, mas eu com todo respeito que a gente passou. Mas com certeza os desafios foram grandes, assim, e as transformações foram maiores ainda, e tudo isso deixou com certeza uma maior leveza em enfrentar a vida, no geral. Assim, acho que foi um momento onde todo mundo aprendeu que nada é certo, nunca, né? A gente sabe, né, de um lado, mas testar isso sobre a pele todo dia é incrível, incrível mesmo. Muito rico. Complementando a pergunta em questão do desafio, para vocês, que vocês vieram de fora, mas vocês estão aqui há quanto tempo? 13 anos que a gente 13 está aqui. anos. E essa parte de vir de fora também, tipo, de ser aceito aqui, como que foi essa parte de desafio? Acredito que vocês tenham enfrentado se também. transformar, com certeza, mas uma história assim, né? É muito rico também, porque aqui tem muitos hábitos diferentes respeito àquilo que a gente tem lá na Itália, então é muito bom porque tu reconhece, dá mais valor a algumas coisas também que na Itália tem e também se transforma, né, com outras novidades e entendendo, né, transformando justamente esses hábitos italianos para outros novos. Então foi muitas renovações maravilhosas, porque eu aprendo sempre, estou aprendendo sempre assim do povo brasileiro, com o calor, com mesmo este fator até de saber se reinventar, porque o brasileiro, né, isso é incrível, né? Eu vivenciei isso muito, assim, é muito importante. Sempre tem possibilidades. Possibilidade é a gente que cria. É o famoso efeito borboleta, né? A gente sente esse processo de transformação interno e, se tu me permite, Claro. Por eu ser especialista da área da sexualidade, uma das coisas que a gente nota em mulheres que empreendem, o nosso útero, ele faz a gestação de sonhos e talentos. Uma mulher que passa por um processo de transformação no empreendedorismo é uma mulher fértil, independente dela ter tido filhos ou não. Então, quando essa mulher ela não consegue fertilizar no seu negócio, é porque ela não está olhando para essa parte criativa. Então, a gente vê no andar, no mexer do cabelo, na forma como ela se impõe com todas as dificuldades que a gente tem. É uma mulher fértil. Então, todos os nossos sonhos e talentos são gerados no nosso útero, assim como os nossos filhos. Então, quando a mulher tem consciência corporal disso, ela transcende, ela transborda e ela conecta, como a gente conectou, né? Empreendedoras do Sugaília foi isso. Então, é lindo de ver, porque não precisa nem falar, a gente tá vendo. Sim. É uma mulher realmente fértil, uma mulher que entende, independente da fase que ela esteja vivendo de idade. E sim, é tão bonito de ver, eu digo, eu sou apaixonada por mulheres que se reconhecem e se permitem, porque são mulheres conscientes do que elas podem fazer. Obrigada. É maravilhoso isso que a Cris traz, né? Porque é justamente isso. Não importa o meio que você ocupa, né? Mas como você usa essa sua força da criação naquele meio que você está ocupando, né? Imagina, né? Eu ter feito a jornada na engenharia, para depois ir para uma jornada para um local financeiro que as pessoas, infelizmente, ainda acham que é um local masculino.
E não tem nada a ver, porque finanças é uma ciência social, né? Finanças é uma ciência sociais, não é uma ciência exatas. Finanças parte do fluxo das relações entre as pessoas, que é uma força do feminino, não tem nada a ver com o masculino, né? Então são tabus que a gente cria em cima. Eu até brinco com a Cris, né? Que o tema de nós dois é o que as pessoas mais gostam de conversar, né? O pessoal fala com tranquilidade, não sexo, dinheiro. Não, só que não. Graças a Deus mudaram as coisas. Ainda bem, né? Mas, Mas é isso, né? Mas a gente falando isso, mulheres criadoras, não por nada a gente gesta, né? A gente tem essa tendência a gestar muitas coisas, a criar muitas coisas. Presente. E, Clau, eu quero aproveitar para fazer uma pergunta para essas mulheres maravilhosas que estão aqui na nossa mesa. Tem muita mulher empreendedora lá fora, se sentindo sozinha, solitária, abandonada, sem capacidade, sem habilidade, a verdadeira impostora. E totalmente sem congruência com o que ela quer viver em algum momento da vida dela. Alguma área da vida dela pode estar atrapalhando ela colocar essa congruência em prática. E principalmente, às vezes, em um ambiente que não é o dela, o natural dela, o familiar dela. Que mensagem cada uma de vocês consegue passar para essas mulheres que estão aqui nos assistindo e que o Sebrae vai levar para muitos lugares? Que mensagem que vocês falam para essas mulheres nesse começo de jornada, ou nesse meio, até nesse talvez fim de jornada que elas estão passando, pela experiência que vocês tiveram até agora? Pode começar, acho que é a Alessia, né? Bom, sim. Com certeza sonhar, né? Eu acho que nada acontece se tu não sonha e acredita naquele sonho. Então, qualquer independente daquilo que a gente quer empreender, tem que acreditar, tem que sonhar, co-criar essa nova realidade, ter coragem, né? Nunca a gente acontece que a gente cai, mas saber levantar é importante, todo mundo cai. Mas saber levantar, acho que é a diferença que a gente possa fazer, né? Não desistir. E as coisas vão acontecendo, né? Temos muitos instrumentos no dia de hoje que nos ajudam, né? Então, isso para mim são ingredientes fundamentais. Com isso tudo a gente faz. Então, a sua dica é persistir. Ah, com certeza. Persistir. Tem muita paciência, acreditar e ir à frente. Porque não é de um dia para o outro que a gente cria uma empresa. Não. Né? São anos, geralmente, até. Né? Então, este processo de chegar a ter um retorno que não seja nem financeiro, mas de começar a ver que a coisa flui, porque o retorno financeiro muitas vezes é ainda mais longe, assim, né? Depende do tipo de trabalho. Na loja, assim, é bem longo o caminho. Até com a pandemia no meio foi mais ainda. Então, é importantíssimo. Paciência, persistência, coragem, força, fé, que tudo a gente possa criar na nossa vida, assim. Maravilhoso. E você, Cris? Bom, eu acredito tanto no que eu faço que há 2 anos eu tenho uma escola de formação. Então eu formo mulheres no Brasil todo, hoje em 18 estados, para falar sobre sexualidade com responsabilidade. E eu percebo muitas mulheres com obesidade de informação, em todas as áreas, inclusive, e com pouca credibilidade nos seus sonhos. Então a primeira coisa é... Em si mesmas, né? Em si mesmas. A primeira coisa é se reconhecer. Terapia do espelho. E a gente passa por um processo lindo, né? E eu tiro ela dessa plateia da vida e trago ela pro palco. Porque a vida é isso. Você tem que sair daí e vem pra cá, porque a vida é sua. Então o que eu diria é se reconheça, se olhe na frente do espelho, admire o que você está fazendo, na fase que você está, e dê a mão para quem estiver por perto. Admita, porque a gente tem a mulher síndrome maravilha, né? E a gente quer mulheres maravilhosas. O escudo da Mulher Maravilha está no lixo faz tempo. Porque a gente precisa levantar a mão e pedir ajuda. Foi assim que eu comecei. Ninguém anda sozinho. Então é dar a mãozinha, mais um passo. Então se reconheça, e quando ela se reconhece, ela se permite o mundo. Então, para todas as empreendedoras, terapia do espelho. É uma das melhores coisas. E a Cris é a nossa mentora, né, Cris? Graças a Cris aqui, nosso programa, né, ele tá aqui porque a gente fez uma parceria muito boa e a Cris, ela me deu várias dicas maravilhosas. Então, eu vou pegar um pouco do gancho que a Alessia trouxe, né? Porque eu acho que primeiro eu quero dizer que as mulheres não estão só, jamais estão só, né? Sempre é possível. Se você se sente só no seu negócio, se sente só no seu empreender, dá uma olhadinha pro lado, nem seja naquela pessoa que é dona da padaria, da sua esquina, e troca uma ideia com ela, que com
certeza vai ter uma conexão, vai ter uma integração e você vai ampliando a sua rede, né? Acho que isso é um ponto bem importante, que nunca você está só se você estiver lá em cima do Himalaia meditando. Você está aqui, você não está só. Outro ponto que eu acho bem importante, que eu acho que é, por exemplo, é o startar do meu trabalho, né, que eu mais acredito, que eu brinco que eu não sou organizadora e planejadora financeira, eu me tornei expertise em sonhos, porque eu vejo que o sonho é a força motriz que coloca a pessoa em movimento, sonho é aquilo, né, pegando o gancho que a Alessia trouxe, sonho é justamente aquilo que faz você tropeçar, cair de cara no chão, levantar e continuar. E o principal, o sonho, ele não tem medida, ele não tem peso, ele não tem métrica, né? É sonho. Então, o principal que eu vejo assim, por mais que esteja desafiador o seu empreender, é você rever o trajeto da jornada, em vez de desistir daquele sonho, né? Para quem mora em Florianópolis, eu falo, você pode ir pela Lagoinha do Leste, você tem a sua imagem onde você quer chegar. Mas você pode ir pelo pântano, você pode ir pelo Morro das Pedras, você pode ir de barco, você pode ir lá, dar uma volta pelo outro lado, né? Você sabe onde você quer chegar. E às vezes você vai tropeçar, às vezes você vai levantar, às vezes você vai ter que nadar um pouco, mas faz parte do empreender, né? Que o empreender é justamente essa aventura diária, né? Isso é isso, assim, estar aberto para se aventurar, principalmente não desistir dos seus sonhos e aberto para seguir essa jornada, né? Seria isso. Agora eu acho que a nossa anfitriã, né, a mulher que fez nós todas nos reunirmos, né? Que fez e faz esse movimento acontecer no presencial, no online e agora nesse formato mais intimista com vocês. Acredito que ela tem uma jornada para contar pra gente e ela tem uma mensagem para passar também para nós, para todos os empreendedores que estão aí do outro lado. Clau, o que você tem para falar pra gente? Então, gente, deixa eu falar aqui que eu quero colocar assim, eu quero pegar aqui todo mundo aqui. Não vai dar pra pegar todo mundo. Começou. Estamos aqui, contigo. Então, o que eu tenho pra dizer é isso que vocês já disseram, né? É não desistir dos sonhos. A Cris aqui tem um relato, né, Cris, que ela me mandou uma foto hoje do quadro dos sonhos dela, onde tinha lá bem claro o microfone do podcast. Então, e outras coisas, porque a gente já tinha falado do teu quadro dos sonhos da outra, De me tornar uma mentora, Exato. de faturar com serviço. Todos Isso. eles em menos de 90 dias eu realizei por causa dos quadros dos sonhos. Então, gente, fazer um quadro dos sonhos e ter claro, como a Elisa trouxe, como a Alessia trouxe, ter claro o que você quer fazer na sua vida, aonde você quer chegar, tenha claridade da onde você quer chegar. O caminho, ele vai se fazendo. Ele vai aparecendo. Às vezes uma parceria não dá certo, não desiste, outra vai vir e é a vida. A gente não tem que dar certo às vezes com todo mundo, né? A gente dá certo com alguns, com outros não, mas o importante é a gente não desistir. E às vezes o dar certo é naquele momento, né? Isso. Aquela pessoa chega na sua vida por um momento, por um Isso. trajeto, por um espaço de tempo. E depois já aconteceu a entrega e a troca. E daí chegam outras pessoas para somar, para nutrir, para fortalecer a próxima fase e etapa que a gente vai enfrentar. Isso. O empreender é um dar certo dinâmico, né? Isso. Dar certo até um ponto. É. Mas como empreender é uma aventura, a partir daquele ponto às vezes não vai dar, não é mais aquele certo, né? É outro certo. É outro certo. É outro É certo. tão dinâmico que é como se fosse um organismo vivo, como a vida. um organismo vivo. É como a vida, né? Que tem essa fase de começar, desde a gente pensar na maturação do sonho ali dentro do gestar, ali dentro de nós. E depois esse sonho vai pra fora, a gente tem coragem de falar pras pessoas, depois a gente tem apoiadores pra cuidar e fazer ele acontecer. E esse sonho vai engatinhando, e vai crescendo, e vai caminhando, e vai correndo, e vai tomando uma proporção, daí ele se torna uma identidade. Tem uma história e consegue caminhar com as próprias pedras, honrando quem foi a pessoa idealizadora e realizadora dele. Então, pra quem ainda está na fase de gestar, ou está na fase já de correr, de ser jovem, adolescente, adulto, entenda que existem muitas outras mulheres que dependem de você, de nós, para que elas deem a mão e elas consigam. Então, a gente conta com vocês para isso, né? E o quão importante é você conversar com as pessoas. Porque foi realmente de uma conversa até que, já pegando o gancho que eu tive com a Cláudia, que a gente se entrosou, a gente se conheceu há pouco tempo.
como as coisas acontecem. Foi a gente trocando ideia, a gente se alinhou e uma coisa que eu comentei, que eu falei, e ela queria, e ela estava com uma ideia, com um sonho, e aquilo aconteceu e a gente está aqui hoje. Então, é muito importante você sim conversar, você pedir ajuda, você se mostrar frágil, que isso não é problema nenhum, você se mostrar frágil. Eu acho que é um ponto até forte da mulher, porque a mulher, como a Cris falou, você não precisa ter o escudo, você não precisa ser a Mulher Maravilha. Então, seja frágil, sim, deixe as pessoas te ajudar e cuidar de você, e não queira ser a que cuida sempre. Então, eu acho muito importante, sim, essa conexão. Eu acho que é um momento muito importante, sim, da mulher, a gente, né, saindo de tudo que a gente passou de pandemia, a mulher veio com muita força, então eu acho que é um momento muito bom e só gratidão realmente por esse espaço, né, por essa oportunidade, pela Cláudia ter esse projeto maravilhoso, que é um sonho dela, ela compartilhou que é há muito tempo que ela tem, então realmente está acontecendo e gratidão. E tinha que acontecer numa data certa, né? Tinha que acontecer no nível dia de de hoje, por causa da lua. Né? Tem E também, toda uma história, gente, vocês não sabem. e também no nível de maturidade já, da sua carreira, das nossas histórias, dos nossos trabalhos. Então tem bastante coisa aí conspirando e se encontrando para esse momento. Exato. As conexões, né? Eu acho que, como a gente sempre fala, eu falo muito isso, que nada é por acaso e a gente não se conecta com uma pessoa por acaso. Então, sempre tem um propósito, um porquê, um motivo, o tempo que vai durar isso, é o tempo necessário que vai durar. Daqui a um ano eu posso estar com outro projeto, não estar mais fazendo parte aqui, mas o tempo que eu estive aqui foi importante para cada momento. Então, eu acho que é respeitar as fases, aceitar e seguir. Pronto. Exato. Eu realmente acredito que o mundo e a nossa vida é um lugar como se fosse um trem. E eu agradeço que vocês entraram no meu vagão. Então vamos dar encerramento a essa noite, a esse momento. Agradeço aqui a participação de todos que estiveram aí do outro lado, quem vai escutar depois, as mulheres que estiveram presentes aqui, Elisa, Cris, Alessia, Danusa, Alessandra, e também as nossas convidadas que estão aqui do outro lado. Bom, vamos dar encerramento por aqui. Fazer um tour. Clau, qual que é o Instagram do Empreendedoras da Ilha? Já que... Empreendedoras Sul da Ilha, empreendedoras.sul.da.ilha. Mas se colocar empreendedoras lá, gente, já vai aparecer, porque a gente tá super bem colocado. Outra coisa, como que as meninas que estão nos assistindo, elas fazem para elas se inscreverem no podcast para participar depois como convidadas? Então, é só se inscrever lá no link do nossa bio, tem todos os programas que a gente está oferecendo, então entra lá, se inscreve no formulário, você vai receber uma mensagem para vir participar conosco. Se alguém conhece uma empreendedora que quer e merece fazer parte disso, o que a pessoa tem que fazer? Tem que mandar para ela e marcar a pessoa aqui nos comentários? Isso, marca a pessoa nos comentários, manda para todo mundo. Vai ter depois o arroba de cada uma, né, do espaço, de cada uma que participou. Então, se você quiser seguir a gente, quiser acompanhar o Empreendedora Sul da Ilha, então acompanhe, porque esse é o primeiro. Tem muita história para ser contada e compartilhada, então continuem com a gente que vem muita coisa boa por aí. Muito obrigada, então. Tchauzinho todas. Obrigada, Tchauzinho. Beijo, tchauzinho.